reagentes têm maior energia em relação aos produtos. Então, com isso, se eles têm energia, eles têm que liberar essa energia para o sistema. E aí eles liberam na forma de calor. Eles têm que fazer essa troca para ter um equilíbrio. O nosso ΔH, agora a nossa entalpia dos produtos é menor que a entalpia dos reagentes. Quando a gente vai botar na fórmula que eu mostrei para vocês lá embaixo, lá na outra tela, variação da entalpia, produto menos reagente, calor do produto menos calor do reagente, vai resultar numa variação de ΔH negativa. Então, sempre, aí é o nosso padrão, tá? É uma regrinha para a gente não esquecer mais. Sempre que tiver uma reação exotérmica libera energia, libera calor, tá? E o nosso ΔH é negativo. Não tenho nem o dado, nenhuma informação, mas eu tenho a informação que é ΔH, essa energia, esse calor envolvido é negativo, eu já posso ter a certeza que ele libera energia. Da mesma forma que o outro, graficamente, tá? O nosso eixo Y com entalpia, e embaixo nosso tempo de reação, tá? Daí a gente tem lá em cima. Agora os reagentes têm uma energia maior, então eles estão lá em cima do gráfico. E eles vão descer, vão liberar energia, vão precisar descer no gráfico de energia para poder formar os produtos. Com isso, eles liberam energia, tá? ΔH menor que zero, ΔH negativo. Ó, comparando os dois. Reação endotérmica, reação exotérmica, tá? Sai de reagente, vai para produto. Absorve energia exotérmica, reagente desce em relação à energia para formar produto. Um é positivo, outro é negativo. Vamos ver um exercício. Nesse exercício, o que a gente tem? O acetileno é um gás utilizado em maçaricos para cortar e soldar metais. Ao queimar, produz uma chama luminosa intensa, alcançando uma temperatura em torno, tá, de 3.000 graus Celsius. Considere a equação termoquímica para a reação de decomposição do acetileno. Então, a gente vai ter uma reação para a gente analisar, para a gente observar. Isso é praxe, é padrão dessas questões, tá? Lá em cima, a nossa reação, tá? Tá mostrando ali que o acetileno se decompõe em carbono e hidrogênio. Do lado ali está o nosso ΔH, que é a variação de entalpia, e mostra o sinal negativo e o valor de 230 kJ por mol. Tá? Só desta observação aqui, ó, quais as afirmações que a gente pode dizer, tá? E aí ele mostra as afirmativas, ele quer que a gente diga correta. Mas a primeira, ó, que eu falei para vocês do sinal, ó, se ele tem sinal negativo, eu já sei que é uma reação exotérmica. Exotérmica é negativo. Então a gente vai ver. A reação exotérmica, pois o calor é liberado, sim. Se fosse positiva, era endotérmica. A outra, a variação da entalpia da reação inversa é idêntica da reação direta? Bom, vamos olhar ali, vou esquematizar para vocês. 3. A entalpia dos produtos é menor que a entalpia dos reagentes? Daí a gente tem que pensar lá na formulazinha que eu mostrei e a gente vai montar essas duas. Vamos ver. A primeira ali, que eu falei para vocês, exotérmica, certo, libera calor, porque a gente identifica isso pelo sinal negativo. Tá? Segundo caso, a variação de entalpia da reação inversa. Inversa, se a gente pegasse essa reação e colocasse ela ao contrário. Aqui a gente tem reagente e produto. Na inversa, a gente bota produto para frente e reagente para trás. Como é que fica a nossa reação? Olha só aqui embaixo. 2 carbonos mais hidrogênio formando o C2H2, que é o nosso acetileno. É o oposto da de cima, tá? É o oposto daquela de cima. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tá chamando? Perguntem, questionem, podem falar. Nessa aqui, então, quando a gente inverte a reação, a gente inverte o valor. O valor fica igual, mas o sinal fica oposto. Como é que fica? Mais 230 kJ por mol.
Então, vamos rever ali a variação de entalpia da reação inversa. É idêntica da reação direta? Não, pois uma é negativa e a outra é positiva. Na hora que eu faço uma reação, eu libero energia. Na hora que eu preciso converter a outra, pelo contrário, eu vou ter que absorver energia. Então, essa é uma afirmação incorreta. Última afirmação. A entalpia dos produtos é menor que a entalpia dos reagentes? Vamos esquematizar olhando a formulazinha lá. Se o meu ΔH, minha variação de entalpia é negativa, quer dizer que quando eu botei na fórmula, ó, ΔH é produto menos reagente. Cadê a próxima tela? Meu produto tem energia menor que os reagentes, tá? Então, ela está correta, porque menor para que o negativo vença. Opa. Agora, a gente tem termoquímica, tipos de calor. O que seriam os tipos de calor? Vamos dar uma olhadinha. Tá. A gente tem uma coisa que é chamada entalpia padrão, relacionada ao valor de entalpia de uma substância no estado padrão. Estado padrão é o estado mais básico dessa substância. É o estado mais estável, tá? Forma mais estável da substância. A gente considera nas temperaturas e condições padrão, 25 graus Celsius e 1 atm de pressão, tá? Esse estágio padrão é qualquer um, lá na física, aqui na química, na biologia. Então, sempre que a gente fala de estado padrão, a gente vai falar de 25 graus Celsius e 1 atm. Se a gente varia a temperatura ou varia a pressão, a gente está saindo da situação padrão. Então, a gente tem essa entalpia padrão para todas as substâncias que são simples, tá? E que estão no seu estado alotrópico mais estável. O que são substâncias simples? Que nessa caixinha de baixo, ó, todas aquelas são formadas só por um elemento químico, tá? Um elemento químico na sua forma menor de combinação. Então, O2, Br2, I2, H2, F2, Fe, o Ag, os metais, todos eles no estado metálico, que a gente fala. O carbono, tá? Aí a gente puxa ele para o alotrópico. A forma alotrópica é a variação das formas que aquele átomo, aquele elemento pode se combinar. Então, a gente sabe que o carbono, na forma mais simples dele, ele é o grafite. Mas se eu pegar uma estrutura também só de carbono, eu tenho o diamante. O carbono é o mais simples, mais barato, mais comum. O diamante é uma forma só de combinação de carbono também, mas que gera um material muito mais caro, muito mais valioso, porque ele tem toda uma peculiaridade para ser obtido. Então, para essas substâncias, o nosso ΔH de formação, nossa entalpia padrão, é zero, tá? 0 quilojoules. Aí aqui a gente tem só um detalhezinho, que o O3, ele parece uma substância simples, mas ele não é. Ele tem um valor específico e tabelado. As demais substâncias possuem um valor de tabela. Vocês não vão precisar decorar, mas vocês precisam saber trabalhar com esses valores. O que o Enem pode pedir, pode cobrar vocês? Que vocês saibam identificar as substâncias que são padrão. Então, esse dado eles podem não fornecer. O Enem, o vestibular, eles podem considerar que isso é um conhecimento requerido, tá? Então, entalpia padrão dos compostos simples, eu preciso saber que eles correspondem a zero. Aqui alguns exemplos de entalpia padrão de outras substâncias que não são simples, ó. Se lá nós tínhamos somente um elemento, que a gente já tem combinação de outros, ó. Olha a água, por exemplo, a água é H2O. No estado líquido, ela tem menos 286 kJ por mol. Se eu for olhar a água, já no estado gasoso, já é outro valor. Não é igual. CH4, que é o metano, tem um valor. O NaCl, que é o nosso cloreto de sódio, também tem um valor. O ozônio, ó, que está aqui do outro lado, que eu tinha mostrado a recém ali, ele não é a situação mais simples. Nas formas alotrópicas, ele não é a mais simples. Então, ele não é
a entropia padrão zero. Ele já é uma variação a mais e ele tem um valor tabelado. Tá? Esses dados os exercícios fornecem, a gente só precisa saber usá-los. Como que a gente obtém esses valores? Como que esses valores chegaram nisso, tá? Eles partem de calor de formação, de como foi formado aquele produto, ou no calor de combustão, de como foi queimado, digamos assim, ou decomposto aquele produto. Tá? Calor de formação, ele está relacionado ao calor que é gerado na síntese, então na produção de uma outra substância a partir de elementos que estão no estado padrão. A partir daquelas substâncias simplesinhas ali, eu formo outros compostos mais complexos. E com base nesses dados tabelados que a gente já conhece, a gente consegue liberar, tá? E descobrir quais são os valores que a gente vai resultar. Que é um exemplo, tá? A água líquida. Ela foi formada a partir da soma do hidrogênio com a água, que são substâncias no estado padrão. Os dois são zero e vão formar um mol de água. Oi, foi muito rápido. Quanto que vai resultar? Menos 286 kJ por mol de energia. Eu libero energia ao formar essa molécula de água. Outro exemplo, C2H5OH. Tá? Eu somo grafite, o carbono grafite, com hidrogênio e oxigênio. Todos os três no estado padrão formam um mol dessa substância, tá? E isso resulta em uma liberação de 278 kJ por mol de energia. Calor de combustão, o que é ele? É o calor que é liberado, sei lá, é absorvido e que é liberado quando a gente queima, quando a gente consome, quando a gente degrada um mol de substância, tá? Considerando os participantes no estado padrão, que vão ser formados, tá? CH4, o metano, mais oxigênio. Forma o CO2 mais água. Um mol dessa substância libera menos 890 de energia. Vamos ver outro exemplo. C2H5, ó, a mesma condição que a gente tinha antes, agora a gente só invertendo a reação. Se no caso a gente tinha absorção, vamos ver o que a gente tem aqui. Quando eu queimo ela, eu tenho que colocar oxigênio. E aqui um detalhe bem importante, se a gente, sempre que nós temos uma reação de combustão, se uma questão do Enem pedir para vocês representarem uma situação de queima, de combustão, eu tenho que pegar o composto que está dentro do contexto, que aqui no caso seria o C2H5OH, e com ele eu tenho que somar oxigênio, tá? Não existe, não falou, exercício não diz nada, mas eu somo oxigênio. Para ter queima, para pegar fogo, digamos assim, né? A gente precisa ter oxigênio. Sempre vai formar CO2 e água numa reação completa. Então, se a gente tiver que representar, é só fazer o balanceamento. A gente colocou esses componentes, a gente sabe quais são os 4 integrantes daquela reação. Não forma CO2 se for uma situação de combustão incompleta, que falte oxigênio. Tá? Mas vamos considerar o nosso padrão e a gente deixa para discutir as incompletas em outro momento. Tá? Os números aqui que fazem o balanceamento dela. E aqui o quanto a gente libera de energia com essa situação. Mais um exercício. Ó. O Sr. Haber, tá? Do Prêmio Nobel de 1918, e o Bosch foram os responsáveis pelo desenvolvimento do processo de obtenção da amônia, que está ali o símbolozinho NH3, a partir do nitrogênio, tá? E do hidrogênio, que é o H2. O trabalho do Haber e do Bosch foi de fundamental importância para a produção de fertilizantes nitrogenados, tá? O que permitiu um aumento considerável na produção mundial de alimentos. Por esse motivo, o processo Haber-Bosch é considerado uma das mais importantes contribuições da química para a humanidade. A amônia ainda hoje é produzida com base nesse processo
O gráfico a seguir relaciona o calor liberado pela reação com a massa de nitrogênio consumida. Tá? Então, essa questão, ela também é uma questão que eu preciso ter os conhecimentos da termoquímica para conseguir buscar uma resolução. Olha o gráfico o exercício fala. Tá aqui o gráfico. Está mostrando, aparentemente, que no eixo Y a gente tem a entalpia, ó, calor liberado em quilojoules, e embaixo a gente tem a massa de nitrogênio consumida em gramas, considerando o N2, tá? Vamos ver. Então, a gente pode tirar de informação daqui que 21 gramas de N2 resultam em 69 quilojoules de energia. Quais são as perguntas? Determinar a entalpia de formação da amônia em quilojoules. Considerando o dado, né? Isso aqui é um dado lá da tabela periódica, que o nitrogênio é igual a 14 gramas por mol. B. Escreva a fórmula estrutural do NH3. Então, a gente tem uma parte aqui na letra A de termoquímica, e na B, ela quer esse conhecimento combinado com as ligações químicas, que a gente já viu em outra aula. Tá, como é que a gente vai fazer? A gente tem que partir da informação da nossa equação. Eu tenho que somar N2, que é um componente mais simples, com um H2 para formar o NH3. Eu monto essa equação e aí nós precisamos fazer o balanceamento, tá? O que é o nosso balanceamento? É conseguir equilibrar que eu tenha a mesma quantidade de componentes de um lado e do outro. Se do lado de cá eu tenho um nitrogênio, eu preciso ter um nitrogênio no lado dos produtos, dos reagentes também. Para mim ter um produto aqui, eu preciso colocar a fração de 1/2, tá? Porque na hora que eu fizer 2, que está aqui embaixo, vezes 1, dá 2. 2 dividido por 2, dá 1. Eu consigo considerar que eu tenho um nitrogênio daquele lado também. E aqui, em relação ao hidrogênio, de um lado eu tenho 3, do outro lado eu tenho 2. Também preciso considerar uma fração para isso. 2 vezes 3 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. Então, eu consigo ter 3 hidrogênios desse lado para respeitar o balanceamento e a proporção de formação. É aquela informação. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Não posso ter elementos a mais de um lado, átomos a mais de um lado do que do outro. Agora, a gente tem aqui o delta de formação. Vamos ver como é que fica a nossa equação completa. Partimos do dado ali do nosso gráfico. A gente olha lá, tá? Ele diz que é para formar 1 mol de NH3. Lá no exercício ele está falando de N2. Então, vamos trazer a nossa correspondência. 1 mol de NH3 daqui reage com 0,5, né? Metade de 1 mol de N2. Se lá ele fala que é para grama de N2, eu tenho que considerar o valor, né? Que é 14 vezes 2, porque são 2 átomos. E se aqui é 1, eu tenho que botar pela metade, ó. 28 gramas por mol é o que o exercício me diz. Então, eu trago a correspondência para cá. Se lá é 1, aqui é meio, então é metade. Tá? 0,5 mol corresponde a 14 gramas para formar 1 mol de NH3. Lá no gráfico, 21 gramas de N2 liberam 69 quilojoules de energia. 14 gramas, que trazendo para a nossa realidade, vão corresponder a quanto de energia? Monta uma regra de 3, uma regra de 3 direta, tá? Multiplicação em x, 14 vezes o 69, dividido pelo 21, eu descubro quanto vale o x. 46, ele me fala, tá? Esse é o dado. Agora, formação. Eu só preciso corresponder que isso é uma energia liberada. Para formar, eu libero energia. Menos 46 kJ por mol. Não é tão difícil, mas requer um pouco de atenção. E o que eu indicaria, né? Pai, pega essa questão de novo depois, repete ela, olha como é que faz, olha como é que foi feito, vê as estratégias e se a gente precisar, aprofunda um pouco mais aquilo que ficou em dúvida, tá?
Agora B. A B. Escreva a fórmula estrutural do NH3. O que é a fórmula estrutural? É a estrutura, mostrar a fórmula de linhas, de traços, mais correto. NH3, a gente parte lá da informação da tabela periódica. Essa é uma informação que a gente, querendo ou querendo, precisa decorar. Não é legal a gente dizer decorar, é legal entender. Sim, mas é que nem na matemática. Alguns números lá da tabuada, a gente já decorou aquele processo. Então, eles acabam sendo um banco de dados para nós. Então, assim, a gente precisa entender, mas a gente também precisa de alguns valores guardados na cuca. Então, aqui, o N, o nitrogênio, na tabela periódica, se eu for consultar, eu consigo ver que na última camada dele, na última camada de elétrons, ele tem 5, tá? 5 elétrons na última camada. O NH3, ele tem um elétron na camada de valência e ele precisa ficar com 2. Tá? Então, se a gente for ver a combinação, ó, eles estão combinados para poder chegar na regra do octeto, que é de 8 elétrons nessa última camada. Se esse precisa de 5, quantos faltam para ficar com 8? Faltam 3. Então, por isso que ele está combinado com 3. E o outro, ele precisa de 1. Cada ligação que ele fizer com o nitrogênio, ele consegue balancear cada um dos 3 nitrogênios. Vamos ver num desenho. Fórmula eletrônica, tá? Todo mundo quer ficar com 8 elétrons. Então, se eu colocar o nitrogênio e o hidrogênio fazendo uma ligação, eu consumo um parzinho de elétrons. Se eu colocar aqui, no nitrogênio com o hidrogênio, mais um parzinho aqui, e o nitrogênio ele tem a característica de sobrar 2. Nesse sentido, eu consigo equilibrar todo mundo. Eu tenho que representar onde tem ligação entre átomos com um risco, um traço. Como é que vai ficar? Desta forma, tá? Aqui só foi ajustado o ângulo dessas ligações, um padrão de escrita, traço, traço, traço. E esse aqui, um traço retinho, mostra que ele não usou esse par de elétrons. Então, essa aqui seria a gente dizer a forma estrutural. Até aqui, ok, gente? Estão bem quietinhos, sábado de manhã, falando de química. Eu sei que assustam uns quantos. Tá. Cálculo de ΔH agora para as entalpias de formação. Vamos ver. Tá. Se a gente utilizar as entalpias de formação, lá na nossa equação principal que a gente falou lá desde o início, o ΔH é igual à entalpia, o calor dos produtos, menos calor dos reagentes. Sempre que for positivo, tem a reação endotérmica, e sempre que for negativo, a exotérmica. Se a gente for aplicar isso nessa situação aqui, ó, é o estanho, o óxido de estanho com oxigênio, formando um dióxido de estanho, tá? Então, aqui a gente vai ter o ΔH dessa reação. Como que a gente vai fazer? Variação, produto menos reagente. Então, o nosso produto é o SN, que daqui na direita, menos o que a gente tiver resultante ali, né, do lado dos reagentes. Então, se eu tenho 2 itens no reagente, eu tenho que considerar, né, os dois estão combinando a soma deles. Os valores, a gente sempre vai ter com base no exercício, de alguma forma a gente vai ter que ter acesso a eles. Precisa entender sempre as reações, interpretar elas e conseguir bolar uma estratégia sobre isso. Então, aqui, montamos a equação que a gente precisa resolver, e aqui embaixo a gente está com os dados que seriam fornecidos pelo exercício, tá? Aqui é um exemplo. Então, para o dióxido de estanho, a gente tem menos 139 quilocalorias por mol. Para o óxido de estanho, nós temos menos 68. E para o oxigênio é padrão, ele é a forma mais simples, então ele é 0. Por isso que não está aqui. E aí que eu disse para vocês, se ele não está aqui, ele já está querendo dizer, para alguns, vai gerar um atrapalhamento. Bah, não tem mudado no exercício, como que eu vou resolver? Então, quem não sabe, quem não lembra dessa situação, já vai se atrapalhar. Quem já internalizou, sabe dessa informação,
vai conseguir identificar que aquilo ali é zero. Eu posso, como se fosse, não contar ele naquela situação. Então, vamos lá. Resolvendo aqui, menos 139 que está ali embaixo, menos a contribuição dos reagentes. Menos 68,4, mais 1 meio de O2 vezes zero. Então, a gente sabe qual é o número multiplicado por zero é zero. Vamos somar isso aqui para ver o que dá. Menos 139, multiplicação de sinais, menos com menos dá mais 68,4, vai dar o nosso resultado, que é menos 70,6 quilocalorias por mol. Certo até aqui? Tá. Esse é um exemplo de aplicação para a gente entender como que a gente faria esse cálculo de entalpia de uma reação, tá? Então, sempre, essa fórmula é coringa, para a gente usar em qualquer momento, e a gente precisa interpretar as informações para colocar lá, tá? Geralmente, as questões relacionadas a Enem vestibular, acho que Enem eu digo que é mais interpretativo, então elas não são tão complexas em passo a passo, mas elas são interpretativas para te captar a mensagem que tu tem ali. Então, se a gente tem as ferramentas certas, se a gente sabe quais são elas, é muito mais fácil de resolver. Coisas que lá nos vestibulares, às vezes, eles querem cobrar um pouco mais de conteúdo e de domínio mesmo. Então, elas acabam sendo mais intensas, requerendo mais combinações de conteúdos, tá? Então, para o Enem, a gente já tem várias ferramentas aqui que estão sendo apresentadas. Olha só, a química também é a rainha dos nomes esquisitos. A piroluzita é um dos mais importantes minérios que contém dióxido de manganês. Na indústria metalúrgica, o manganês puro pode ser obtido por processo térmico a partir da piroluzita através da reação representada a seguir. Ó, não temos muitas informações, a gente tem uma equação química e tá ela ali, e a gente já olha quais são os componentes mais simples para saber que é zero. Quem for metal é zero, e os outros componentes a gente vai saber que o exercício vai trazer a informação, tá? Então, basicamente, a gente simplificando esse nosso exercício. É isso que eu tenho que bater o olho, enxergar e poder agir agora. Vamos ver. Opa. Tá. Aí ele vem. As entalpias de formação a 25 graus Celsius de um ATM, numa situação padrão, em quilojoule, para o MnO2 menos 521, para o trióxido de alumínio, menos 676, tá? E ali embaixo a gente tem a massa molar do manganês, tá? Que é 55. Vamos ver, esses dados estão aí para a gente usar. Com base nessas informações, é correto afirmar que na produção de 11 gramas de manganês puro, a partir das entalpias de formação das substâncias ocorre, tá? Então, a gente vai ali e identifica, tá? Alguém pediu para entrar? Aqui. Acho que foi. Tá. Aí a gente vai ver a reação de novo. Antes, tinha esquecido essa tela. Ele tem as opções aqui, se ocorre absorção ou liberação, e aí a gente tem alguns valores aqui que é o que a gente tem que identificar. Vamos olhar lá a nossa equação de novo. Manganês O2 formando o Al, tá? Tá. Formando Al2O3 e o manganês. Então, ele fala lá para a gente identificar que é 11 gramas de manganês. A gente vai guardar essa informação para depois. Primeiro, a gente vai calcular o calor envolvido nessa situação padrão que está aqui. Tá, bora lá, então. Primeiro passo. Lembrando a nossa equação. Delta H igual produto menos reagente. Vamos ver produto menos reagente aqui, como é que fica. Produto, quem está depois da flecha. Tenho 2 calor do Al2O3 mais 3 vezes o calor relacionado ao manganês. Menos o que a gente tiver lá de contribuição dos reagentes.
3 vezes, que a nossa equação está mostrando lá, a entalpia do manganês, do dióxido de manganês, tá? Mais o hidrogênio, esse aqui do alumínio, a entalpia do alumínio em 4 vezes, né? Porque são 4 unidades que aparecem ali. Tá, agora a gente pega os dados do exercício e transforma para cá. Então, aqui tem uma boa parte, uma boa carga de matemática. Tudo certo até aqui, gente? Nos dados do exercício, MnO2 é menos 521. Então, o primeiro aqui, não tem problema, tô tranquilo. Se tiver algum problema, se precisar recapitular aqui comigo, só me avisar que eu chego lá. Então, aqui, ó. Primeiro caso, a L2O3, a gente procura no dado tabelado, menos 1.676. Vai para lá, vezes 2, mais o Mn. Esse aqui é um ponto, lembra que o Mn, ele tá sozinho, ele não tem combinação com nenhum outro, é um átomo apenas, então é zero, tá? Não posso esquecer disso. Menos, do outro lado, o MnO2, que é menos 521, e o outro lado, ali, o alumínio sozinho, também o estado mais básico dele é zero. Vamos lá. 2 vezes 1.676, mais 3 vezes zero. Do outro lado, menos aquele valor ali que é o 521, menos 521, mais 4 vezes zero, tá? Aí que tá o ponto, ó, grande estratégia. Eu tenho que saber que aqueles valores que não estão ali, o exercício podia dizer, considere zero para a situação padrão. Ele não quer te dar essa informação, ele quer que tu tenha essa informação e que tu saiba aplicar. Tá, resolvendo isso tudo, quanto que fica? Menos 1.352, menos com menos, ó, 1.563. Menos com menos dá mais, tá? Então, a gente vai chegar no valor de menos 789 quilojoules, tá? 1.750. Eu volto no exercício e identifico. Ele diz que é para 3 unidades do manganês. Se a gente voltar lá no exercício, ele queria para uma quantidade específica. Vamos ver quanto que é. Ó, ele fala, com base nessas informações, é correto afirmar que na produção de 11 gramas. Bom, 11 gramas. Lá a gente viu que é para 3 mols. Vamos buscar uma correlação para poder descobrir. Naquele dado que a gente descobriu, menos 1.789 kJ para 3 mols. 3 mols, a gente monta uma regrinha de 3, tá? Se cada um tem 55 gramas, vamos ver aqui, ó. 1.789 para 3 mols. Quanto? 3 mols. Cada um vale 55, então tem que fazer vezes 3, tá? Quanto que vai ser dessa energia para 11? Aqui, a gente é uma forma de resolver. Tem outras tantas formas que vão dar no mesmo resultado. Vocês podem usar a estratégia que vocês acharem mais fácil, tá? Dá para montar 2 regras de 3 aqui para chegar nesse valor. Mas eu só não posso perder a informação de que sempre que eu trago esse dado lá na tabela periódica, ele está dizendo, ele vai me trazer que é 55 gramas para cada um mol. Se para cada um é 55, se eu preciso para 3, eu tenho que multiplicar por 3. 55 vezes 3, que é o valor que a gente tem que colocar aqui, tá? Isso aqui, para essa quantidade em gramas, quanto de energia para 11 gramas? Regra de 3, é uma regra de 3 direta, multiplicação em x, tá? 1.789 vezes 11, dividido pelo 3,55, já podia estar pronto aqui, vezes x, pelo nosso x. Quanto que resulta? Menos, menos 119,3 quilojoules. Se ele está mostrando sinal, volta o nosso conhecimento lá da primeira parte da aula. Negativo, ele libera energia, tá? Então, vou procurar lá nas alternativas a correspondente. Absorção não, liberação de 358 não, absorção de 119 também não.
liberação de 119 kJ de energia. Essa é a nossa resposta. Tá? Liberação de 119 kJ de energia. Antes de eu pular, só para... É uma questão de química que combina combina pelo menos duas estratégias, que é eu saber lidar com os dados da tabela periódica e eu saber ter as condições de aplicar os dados da termoquímica de variação de calor. Então, quando eu fortaleço uma ferramenta, que é uma dos dados da tabela periódica, eu consigo fortalecer essa aqui, combinar, e aí a gente tem mais potencial de acerto. Outro, tá? Termoquímica é o nosso penúltimo bloco, acho que esse aqui ainda dá tempo da gente concluir. Cálculo de ΔH. Esse aqui se chama lei de Hess. E sim, vem lá no Enem, Vestibular e Companhia como lei de Hess. Considerando os princípios da lei de Hess, resolve este problema, essa situação a seguir. Tá? Então, é mais uma forma de aplicar os conceitos da termoquímica. Cálculo de ΔH. Voltando lá. A lei de Hess, ela está relacionada com a variação da entalpia de uma reação, que é independente do que acontece no meio do caminho. Ela considera a situação final e a inicial, tá? E o que gerou de troca de calor neste caminho, entre uma e a outra. O que houve no meio do caminho não é considerado, tá? Então, a gente tem a descrição teórica dela. E aí, opa. Se a gente utilizar a lei de Hess, a gente vai ter uma reação problema, que vai ter um ΔH que a gente precisa calcular. E aí a gente vai ter reações auxiliares, tá? Que vão ajudar a formar a tal da reação desejada. Então, basicamente, na aplicação da lei de Hess, a gente tem as combinações de reação, formação com combustão, essa com essa, forma uma terceira reação, e essa terceira reação é que a gente vai trabalhar, tá? E aí, como eu falei para vocês, eu não considero que deu no meio do caminho, eu só considero o fim. Vamos ver como é que fica. Nessa aqui. Qual é o ΔH de formação do metano de fórmula CH4? E é o exercício, a atividade, ele vai vir com outras tantas equações para poder identificar, tá? Ele mostra a primeira equação: grafite mais oxigênio formando CO2. A segunda, hidrogênio mais o meio de O2 formando a água, com suas correspondentes energias. E a terceira está mostrando quando eu pego CH4, reajo com O2, formo CO2 e água. Um ponto, tá? Se o CH4 está para o lado do reagente, ele está sendo decomposto. Se, como esse exercício fala, ele quer formação, ele quer que o CH4 seja o nosso produto. Ele quer que ele seja do outro lado da reação. Tá. O que nós fazemos agora? A gente ajusta as nossas reações. Mostrei lá embaixo a tal da equação completa, grandona, de combustão. Aqui em cima eu tenho ela simplificada. Carbono, grafite, mais 2 hidrogênios forma o metano. Como que eu chego nessa equação? Tenho o carbono, grafite do mesmo lado que está lá. Tenho o hidrogênio do mesmo lado também, que nem está lá. Eu tenho... Opa! Tá? Aqui, os valores para a primeira equação, menos 94. No segundo caso, eu tenho como tá lá, a única diferença é que lá são 2 unidades dessa substância, desse elemento. E aí aqui eu tenho uma só. O que eu preciso ajustar? Dobrar. Quando eu dobro aqui, eu faço o balanceamento dos outros itens, e esse valor eu também dobro, tá? Para ficar equivalente ao que eu preciso ter lá. E no último caso, na terceira reação, eu tenho que considerar, CH4 está aqui, no lado oposto, tá? Eu preciso inverter a minha equação. Quando eu inverto o lado dela, eu inverto o sinal. Agora ela está no lado correspondente da outra.
Deixa eu ver se não posso mais aqui. Tá. Vamos ver como é que fica. Eu tenho que olhar para essa equação e ver o que tem em comum, tá? Dos lados dela. Deixa eu te mostrar. Aqui. Esse aqui, corta fora. Corta fora com esse aqui. Tá vendo que eles são iguais? Ó, esse com esse se soma, desculpa, corta e eles são eliminados, tá? Agora, esse daqui, o nosso 2O2, anula com o CO2 está lá do outro lado. Bom, vamos simplificar essa nossa equação, tá? Deixa eu dar uma outra orientação para vocês. Cadê? Tá. A gente vai ter uma soma das nossas equações. Essa soma de equações vai fazer com que a gente chegue lá na primeira equação que a gente tinha no início, nossa equação de formação do CH4. A gente também vai fazer um equilíbrio de quanto nós tínhamos aqui de energia, tá? Menos 16,9 quilocalorias é o que eu preciso para formar este produto, tá? É uma combinação das nossas reações. Como que a gente chegou nisso? Invertendo e identificando a energia combinada em cada um dos nossos passos, tá? Como eu falei para vocês, o ΔH, a lei de Hess, ela só quer saber a principal, ela não considera os intermediários. Então, a gente retira quem estiver sobrando da equação, certo? Gente, é 9h58, tá? Eu deixei a chamada lá no link para vocês. Tem um exercício final aqui, vou mandar no grupo para vocês o material, vocês podem olhar essa aplicação. E nos vemos na próxima aula de Química, ou comigo, ou com a Silvana, estaremos lá. Certo? Muito obrigada por hoje. Oi, Paula, Oi, parabéns Thiago. sempre Tudo pela bem? aula maravilhosa. Espero que a gurizada tenha aproveitado muito, porque essa prof é muito braba. Olha, vou dizer, assim, eu trouxe um conteúdo hoje também bem brabo, assim, ó, que dá para dar uma assustadinha. Eita, Mas ele é bem importante e tem estratégias muito bacanas ali para eles estarem bem preparados. ai, que legal. Obrigado, Paula. Um Obrigadão. Tchau, beijo, tchau, estuda. gente. Também. E aí, pessoal?